Bom, para o pessoal de casa falhou, teve um problema técnico aqui, para o pessoal que está presencial aqui hoje na aula. Já falei, essa terceira aula vai ser uma aula muito mais light, então vocês fiquem tranquilos. Os grandes grupos de doenças que cursam síndrome nefrítica e síndrome nefrótica já foram esclarecidos, já foram elucidados. As principais diferenças entre esses dois grandes grupos. Quando vocês forem ver uma doença que tem relação, uma pergunta que tem relação com glomerulopatia, sempre tentem dividir didaticamente nesses dois grandes grupos, que vocês vão ter uma chance de acerto muito grande. Uma pergunta de casa, antes de começar a última aula, foi falado sobre o uso da heparina para evitar eventos tromboembólicos. Como a antitrombina 3 está reduzida, sim, por perda de proteína pela urina, a atuação da heparina não fica comprometida? Sim. Como eu estava conversando aqui com o pessoal, a heparina se liga à antitrombina 3, aumentando em mais de 1000 vezes a potência da antitrombina 3, diminuindo aumentando a agregação da antitrombina 3, a trombina diminuindo a formação da trombina. Se a redução da antitrombina 3 sérica estando reduzida, não afetaria a ação da heparina? Sim. É complicado, né? O paciente com síndrome nefrótica é um paciente complexo e tem que ser bem avaliado de uma forma global. Está reduzida, muitas vezes a gente usa doses maiores de heparina, mesmo com um intuito profilático. E em alguns casos, como o colega questionou, se não seria interessante introduzir um cumarínico para ajudar nesse controle, nessa prevenção, teoricamente sim. A gente introduziria sim um marevana, um cumarínico, se o paciente já tivesse apresentado um evento trombótico com uma profilaxia secundária, né? Então ele já teve um evento, ele teve uma TVP, aí você vai fazer a anticoagulação plena dele. Mas como profilaxia, talvez o Marevan ainda não, tá bom? Então, finalizando essa nossa última aula com a glomerulonefrite membrano proliferativa, que, como eu disse, é aquele conjunto, é uma doença que junta características clássicas da síndrome nefrítica e da síndrome nefrótica. É a famosa glomerulopatia com hematúria, com consumo de complemento, mas com uma proteinúria nefrótica no curso da doença. Ela sai da classificação clássica entre uma e outra, exatamente por juntar informações e dados compatíveis com os dois grandes grupos. A glomerulonefrite membrano proliferativa, até o nome é fácil de lembrar, né? Membrano parece membranosa, síndrome nefrótica. Proliferativa parece síndrome nefrítica, proliferativa. Então, membrano proliferativa junta essas duas características. Geralmente, a etiologia é secundária em 80% dos casos. Duas causas secundárias que vocês têm que lembrar que caem em prova. Glomerulonefrite membrano proliferativa, secundária é hepatite C, vírus C, hepatite C crônica. E, no Brasil, interessante lembrar alguns casos relacionados com presença do paciente com esquistossomose, principalmente a forma hepatoesplênica. Em alguns casos, algumas provas já tem perguntado isso, eu já vi algumas questões, foi umas 2 ou 3 eu já vi, mas como vocês têm que saber e têm que matar, isso daí pode cair. Qual que é o mecanismo? O mecanismo, a causa de base é a mesma coisa. Um gatilho desconhecido, né, forma alguns antígenos, forma alguns anticorpos que são hiperreativos e reconhecem mais alguns antígenos do nosso glomérulo, forma reação antígeno-anticorpo, agregação, ativação, atração de moléculas inflamatórias, atração de células inflamatórias e desencadeamento da doença. É uma doença muito proliferativa, o nome já diz, membrana proliferativa. Muita célula, muita ativação imunológica e, classicamente, para a prova, ela vai consumir C3, ok? Principalmente se ela tiver relação, associação com hepatite C. Na hepatite C existem na verdade existem 3 tipos de membrana proliferativas. A gente está colocando a membrana proliferativa como um grande grupo, com características muito parecidas. Algumas causas secundárias podem cursar até com consumo de C4 também, mas para a prova, classicamente, membrana proliferativa consome C3, mas pode consumir C4 também. Eles não vão pegar muito em cima disso. A associação da membrana proliferativa com vírus C está relacionado com a presença de crioglobulinas. Na crioglobulinas, nada mais são do que
imunoglobulinas circulantes e que tem esse nome por conta da sua precipitação dependendo da temperatura. Então, como nós vamos ter a presença de crioglobulinas, que são imunoglobulinas circulantes, numa forma aumentada, numa quantidade aumentada, secundária à presença do vírus C, essa crioglobulina pode ir lá no meu rim, identificar antígenos, antígeno-anticorpo, desencadeamento da membrana proliferativa. Então, isso daí é importante vocês lembrarem. O consumo, a relação da membrana proliferativa com o vírus C, sempre, aí classicamente, o consumo é apenas de C3, ativação do complemento pela via alternativa. E lembrar que as crioglobulinas circulantes podem cursar também com um quadro clínico mais florido, mais exuberante, chamado vasculite crioglobulinêmica. É como se esses antígenos e esses anticorpos circulantes agregassem, aderissem ao endotélio de diversos órgãos, endotélio da nossa pele, endotélio pulmonar, endotélio de pequenos vasos de extremidades, causando alterações sistêmicas como a vasculite crioglobulinêmica, necrose de extremidades e a vasculite pulmonar, também relacionado com a crioglobulinemia. Então, isso daí é um quadro um pouco mais florido. A reumato deve dar uma fechada melhor com vocês em relação a isso, mas só para lembrar que a membrana proliferativa tem muitas vezes associação com circulação de crioglobulinas, e essas crioglobulinas podem estar relacionadas com um quadro sistêmico mais exuberante. Aqui uma microscopia eletrônica de membrana proliferativa, só para dar uma ilustrada. E a membrana proliferativa, como que ela funciona, qual que é a evolução, qual que é o tratamento? Praticamente nada funciona bem. Primeiro lugar, como eu estou falando de relação hepatite C, crioglobulina e membrana proliferativa, eu vou imunossuprimir um paciente com hepatite C. Uma das alternativas é tratar o quê? A hepatite C. Então, trate a hepatite C do paciente com a ribavirina interferon alfa para tentar diminuir a carga viral, tentar diminuir o estímulo imunológico desse paciente e tentar diminuir a produção de crioglobulinas e melhorar a proteinura na membrana proliferativa. O tratamento geral conservador é o mesmo, antiproteinúricos, controle pressórico, outras medidas de suporte. Em alguns casos, quando você tem perda rápida de função renal, associado como se fosse uma característica rapidamente progressiva, alguns casos estão autorizados ao paciente fazer plasmaferese, que é troca do plasma para tentar retirar essas crioglobulinas circulantes e diminuir a agressão imunológica no rim. Tratamento muito difícil, muito ruim, mas é uma doença que vocês têm que lembrar pela característica nefrítico-nefrótica, associação com hepatite C e crioglobulinas, e associação no Brasil com esquistossomose hepatoesplênica como desencadeador da formação de complexo antígeno-anticorpo. Mas você tinha falado que era só membrana proliferativa e ia parar por aí? Não, calma. Nós já tivemos doenças cujos autoanticorpos aderiram no meu podócito, célula epitelial, no meu endotélio, que é o capilar fenestrado, e no meu mesanjo. Lembra da membrana basal glomerular? Que era aquela linha contínua que estava em verde na primeira slide da aula. Muito bem, a membrana basal glomerular é a única estrutura contígua, ela é absolutamente sem interrupção ao longo de todos os meus capilares glomerulares dentro do meu glomérulo. Então, o podócito, ele é fenestrado. A célula endotelial, ela é fenestrada. O podócito tem os seus processos. A membrana basal glomerular é a única membrana que ela é absolutamente inteiriça, contínua no meu glomérulo. Existe uma doença chamada doença de Goodpasture ou doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, cuja formação de autoanticorpos cujos autoanticorpos formados se depositam na membrana basal glomerular. Muito bom. Lembra que eu falei que a lesão da membrana basal glomerular faria com que, ao se romper, extravasasse fibrina, extravasasse células e formasse os crescentes? Muito bem. Essa doença é a única que é obrigatório ter crescentes, porque o autoanticorpo, a agressão imunológica, é em cima da membrana basal glomerular. Então, é uma doença de característica rapidamente progressiva. Tem fatores genéticos associados,
tem fatores ambientais associados não conhecidos. O diagnóstico é de exclusão. Você não vai pensar, não, essa perda de função é um Wood-Pasteur. Não vai. É de exclusão. Você vai afastar lúpus, você vai afastar outras causas proliferativas. Porém, uma associação clássica, e que aí sim você vai falar, opa, eu tenho que pensar nessa doença, que ela faz uma síndrome chamada síndrome pulmão-rim. O anticorpo antimembrana basal, ele ataca a membrana basal glomerular, mas também ataca a membrana basal dos meus alvéolos. Então você tem, ao mesmo tempo, uma glomerulonefrite por um acometimento imunológico na minha membrana basal do glomérulo, hematúria, perda de função renal rápida, agressiva, uma doença rapidamente progressiva, e você tem, em geral, uma associação com quadro de hemorragia alveolar. É o que nós chamamos de síndrome pulmão-rim. Como eu disse, a fisiopatologia, tipicamente no glomérulo, ela abre como um quadro proliferativo difuso. E na imunofluorescência. Lembra que a imunofluorescência é aquela imagem da biópsia, onde o patologista cora os autoanticorpos, os anticorpos, para ver qual está se depositando em qual região do rim, do glomérulo. Nesse daqui, a imunofluorescência clássica é a presença de anticorpos antimembrana basal glomerular de uma forma linear. Por que linear? Lembra que eu falei que a membrana basal glomerular era a única camada contínua em todo o meu tufo glomerular? Dá uma olhada. Essa é a imunofluorescência de uma doença de Goode-Pasteur ou doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. Não tem tufos de acometimento, é o glomérulo inteiro. Você imagina o grau de problema disso. O que lesiona de membrana basal, o que faz de crescente é uma doença agressiva. Aqui, uma hemorragia alveolar, classicamente relacionada com a síndrome pulmão-rim da doença de Goode-Pasteur. Voltando só para finalizar esse slide, qual que é o pulo do gato? Complemento normal. Então, a síndrome pulmão-rim, opa, isso pode ser lúpus, não pode? Hematura, perda de função renal rápida, mulher jovem, hemorragia alveolar, pô, isso está com cara de lúpus, complemento normal. FAN negativo, anti-DNA negativo. Então, opa, será que não pode ser uma Goode-Pasteur também? Então, vocês veem que o examinador ele vai dar mais de uma informação. Você vai caçar essa informação. Quando eu oriento os alunos, principalmente no intensivão no final do ano, grifa dados. Aquele dadinho besta do 600 informações, de repente passa batido um complemento normal. Muitas vezes esse é o pulo do gato que faz você errar a questão. Então, complemento sérico normal e o tratamento é agressivo. Qual que é o agressivo? Pulsoterapia com corticoide, ciclofosfamida endovenoso e, na doença de Goode-Pasteur, tem indicação de plasmaferese também, tá bom? E agora finalizar com uma meia dúzia de slides sobre diagnósticos diferenciais, né? Bom, o que pode cursar, principalmente na prova, né? Com proteinúria, ou com hematura, ou com perda de função renal. E que não seja uma doença glomerular primária. O que pode cursar? Vamos lá. Primeiro diagnóstico diferencial de proteinúria nefrótica, sem hematura, sem uma forma proliferativa, complemento normal, num paciente diabético. Nefropatia diabética. Nada mais é a nefropatia diabética do que uma doença de longo prazo, insidiosa, que passa por todos os estágios da nefropatia. Vocês lembram muito bem? Início da hiperfiltração, aumento da função glomerular. Esse aumento da função glomerular ao longo dos anos faz com que tenha aumento de permeabilidade. Aumenta a permeabilidade a moléculas, microalbuminúria, proteinúria. Aumentou a proteinúria, começa a perda de função renal. A história natural do diabético, principalmente do tipo 1, é essa. Hiperfiltração, microalbuminúria, macroalbuminúria, perda de função renal. E você pode ter, num paciente diabético, proteinúria nefrótica. Eu tenho pacientes diabéticos com proteinúria de 4, 5 gramas. É lógico que, vendo alguma evidência que leve a pensar em uma outra doença, opa, esse diabético, ele não tem nem retinopatia. Ele é bem controlado. Ele tem 3 anos de diagnóstico de diabetes. O cara tem um controle maravilhoso.
e está com uma proteinúria de 6 gramas, eu não vou falar que é nefropatia diabética. Eu vou atrás de causas outras. Por isso que o quadro clínico tem que ser bem analisado. Paciente, 35 anos de diabetes, nunca se cuidou, chega no seu consultório tomando um comprimido de metformina com uma glicada de 16%, de jejum high, proteinúria de 4 gramas, sem hematúria, sem nenhum quadro clínico de doença sistêmica. Pô, esse pode ter uma nefropatia diabética com uma proteinúria nefrótica. Então, um dos diagnósticos diferenciais do paciente com proteinúria nefrótica é sim a nefropatia diabética. Tem um trabalho, isso daqui muito mais para a gente relaxar do que para a prova, que foi bem bacana. O autor pegou os pacientes diabéticos com proteinúria e falou, bom, vamos pegar uma série de casos onde o médico do paciente teve dúvida do diagnóstico, falou assim, epa, isso não é nefropatia diabética, deixa eu biopsiar. Nos que não foram nefropatia diabética, olha o que ele encontrou. Ele encontrou GESF, ele encontrou doença de lesão mínima, ele encontrou vasculite, ele encontrou lúpus, ele encontrou IgA. Quer dizer, você pode ter um diagnóstico de uma nefropatia diabética errôneo, mas como eu disse, algumas pistas você tem que pegar para diferenciar o diagnóstico. Como elas? Nefropatia diabética não tem hematúria ou leucocitura. Nefropatia diabética não tem sintomas sistêmicos, articulares, de doenças reumatológicas como o lúpus. Nefropatia diabética não tem marcadores de autoanticorpos positivos, não tem consumo de complemento. Nefropatia diabética não tem aquele protótipo da síndrome nefrítica nem da seminefrótica, ela tem uma proteinúria, ponto, que pode ser numa grande quantidade. Isso é clássico. Pacientes com nefropatia diabética com proteinúrias aumentadas, mais de 3, 4 gramas, tem, via de regra, né, retinopatia associada. Dificilmente você vai ter um paciente com nefropatia tão intensa, tão avançada, sem retinopatia. Então, peça um fundo de olho para o seu paciente para confirmar isso. Então, é outra pista que ele vai te dar. Como eu disse, pode cursar com proteinúrias em níveis variados, inclusive em níveis nefróticos, e em geral com mais de 10 a 15 anos de doença. Isso é uma biópsia de uma nefropatia diabética. Lembra da faculdade, dos nódulos de Kimmel-Wilson? É isso. A nefropatia diabética não parece uma biópsia de GESF? Lembra quando eu mostrei os tufos esclerosados dentro do glomérulo? Isso é uma nefropatia diabética. A nefropatia diabética nada mais é do que escleroses glomerulares pontuais. Isso é muito parecido com o GESF. Por isso que você pode ter uma proteinúria maior, você pode ter um extravasamento maior de proteínas, uma quebra de barreira proteica. Qual que é o tratamento da nefropatia diabética? É lógico, né? Aí é o tratamento completamente direcionado para a doença de base, para os antiproteinúricos, acompanhamento nutricional, controle pressórico adequado, controle dos outros fatores que prejudicam o rim, evitar anti-inflamatórios, tratar a dislipidemia, tratar direito doenças em que envolvem o paciente. Então, uma insuficiência cardíaca associada, que ele descompensa frequentemente, cuidado com o uso de antibióticos e doses adequadas de acordo com a função renal do paciente, sempre visando diminuir a agressão, diminuir o insulto glomerular e diminuir a proteinúria do paciente quanto você conseguir. E nefropatia diabética é isso. Reumatologia ou reumato, não sei bem quem vai falar com vocês sobre as microangiopatias trombóticas. O que são as microangiopatias trombóticas? Nada tem a ver com glomérulo, mas a bendita me cursa com hematúria. Que raiva, né? Qual que é a fisiopatologia das microangiopatias trombóticas e, mais classicamente, da síndrome hemolítica urêmica ou da púrpura trombocitopênica? Você tem, em geral, uma infecção gástrica, uma infecção intestinal, pela E. coli enteropatogênica sorotipo O157H7. Ela produz uma toxina chamada chigatoxina, e essa chigatoxina estimula, ainda um mecanismo desconhecido, a agregação plaquetária no endotélio dos nossos vasos. Endotélio do quê? Endotélio vascular geral. Então você tem uma hiperagregabilidade plaquetária no meu endotélio. Essa agregação plaquetária faz com que
Ao passar o sangue, as hemácias, por esse endotélio com plaquetas agregadas, você tem a fragmentação de eritrócito, certo? Fragmentação mecânica. Com essa fragmentação mecânica de eritrócitos, você vai ter um quadro clássico, típico, da síndrome hemolítica urêmica, que é o quê? Anemia hemolítica microangiopática, por fragmentação mecânica dos eritrócitos. Trombocitopenia, por agregação plaquetária na microcirculação. Você tem reticulócitos, aumento da produção na medula de reticulócitos, então você não tem uma anemia de causa medular, mas uma anemia de consumo. Você está tendo fragmentação eritrocitária na microcirculação. Então, quais são os marcadores de anemia hemolítica microangiopática? Reticulócito, aptoglobina reduzida, hiperbilirrubinemia indireta e esquizócitos. Que é o quê? Esquizócito é quando você vê no sangue eritrócitos fragmentados, certo? E por que que vai ter hematúria? Por que que vai ter uma insuficiência renal? Porque quando chegam esses fragmentos de hemoglobina no meu glomérulo, eles são menores, eles são filtrados. Ao chegar no meu túbulo, você tem uma agressão tubular. Vocês lembram quando a gente falou de rabdomiólise? Lesão por mioglobina, por pigmento de mioglobina. Lesão aqui por hemoglobina. Você tem uma lesão tubular. Então, quando você tem uma lesão tubular diretamente por esses fragmentos, por esses pigmentos de hemoglobina, que são relacionados à fragmentação eritrocitária na corrente sanguínea, você tem uma ira geralmente oligúrica, e você tem hematúria. Por que você tem hematúria? Não porque o seu defeito está no glomérulo, mas porque você está filtrando hemácias fragmentadas que chegaram no glomérulo secundariamente essa agregação, essa fragmentação eritrocitária na corrente sanguínea. Então a causa aqui não é glomerular. Você tem, classicamente, uma doença gravíssima. Anemia, você tem plaquetopenia, você tem sinais de hemólise intravascular. Eu não falei nada disso nas doenças anteriores, a não ser no lúpus. Mas aqui, a gente vocês vão ver, e vai ter um exercício que vai mostrar isso para vocês. O quadro é muito clássico. Vai ter uma diarreia que vai preceder o paciente, vai ter um tratamento de diarreia dias antes, vai ter uma anemia com uma palidez cutânea importante, com necessidade muitas vezes de transfusão sanguínea. E o tratamento nem a transfusão sanguínea, vocês vão ver na aula quando vocês estiverem, que você não pode transfundir muito esse paciente, porque ele vai continuar fragmentando eritrócito na microcirculação. Então, as microangiopatias trombóticas podem causar um acometimento renal, não por lesão glomerular, mas por disfunção tubular pelo pigmento da hemoglobina. Ok? Lógico, quando você tem lesão tubular, você pode ter uma proteinúria, mas é o que a gente chama de proteinúria tubular e não glomerular. Isso daí não vou entrar em muito detalhe, mas o importante é saber que o defeito aqui não é glomerular. Só para lembrar, a síndrome hemolítica urêmica, a diferença para a púrpura trombocitopênica trombótica é que a púrpura trombocitopênica trombótica o paciente tem um acometimento neurológico. Rebaixamento de nível de consciência, acometimento neurológico pode até evoluir para coma. Muito bom. Outro diagnóstico diferencial, vasculite de pequenos vasos. Muito bom. A reumatologia vai mostrar isso para vocês, mas vocês, só para lembrar rapidinho, vocês podem ter doenças que são as vasculites, que podem ser de grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. As vasculites de pequenos vasos podem acometer os rins, principalmente os glomérulos. Lembra que eu mostrei um tufo glomerular? O tufo glomerular não é um emaranhado de pequenos vasos. Então, do mesmo jeito que você pode ter alteração na microcirculação sistêmica, pode ter no rim também. As três principais vasculites que podem acometer o rim são a poliangiite microscópica, ou PAN-micro, a granulomatose de Wegener e a doença ou a síndrome de Churg-Strauss. Todas elas vão cursar com um acometimento de microcirculação, acometimento endotelial dos vasos da microcirculação, inclusive glomerulares. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente for pensar em acometimento renal com hematúria, voltando, com hematúria, perda de função renal aguda, quadro inflamatório sistêmico. Porém, você vai ter pistas, você vai ter um quadro cutâneo, você vai ter um quadro respiratório
associado, por exemplo, o Churg-Strauss tem relação com um quadro atópico, um quadro de asma, um quadro alérgico. A granulomatose de Wegener tem relação com nódulos pulmonares e hemorragia alveolar. Mas o quadro de glomerulopatias, como nós explicamos, proteinúria nefrótica, aqui não tem. Então, ele vai parecer muito mais com um quadro nefrítico, mas não por conta de alterações como o consumo de complemento, como um quadro insidioso, um quadro agudo. Geralmente, isso daqui é um quadro agudo. É um quadro agudo com acompanhamento sistêmico mais renal. Nefropatia da EGA é renal. GNDA é renal. Não tem esse quadro florido sistêmico de vasculite. O lúpus é sistêmico, mas é muito clássico. Tem consumo de C3 e C4 e tem todo o quadro florido do lúpus. Atentem na aula de vasculite a esse diagnóstico diferencial. E o último que eu quero falar para vocês é a nefrite intersticial aguda. A nefrite intersticial aguda nada mais é do que um quadro inflamatório, não do meu glomérulo e nem do meu túbulo, mas do meu interstício renal. Significa que você não tem um problema direto na minha unidade de filtração. Você tem no meu interstício que segura, que dá suporte para todas essas minhas unidades filtradoras. Geralmente é um mecanismo alérgico ou relacionado com uma reação cruzada, em geral associado a alguma medicação ou algum fator externo. Em geral, você tem febre, um rash cutâneo generalizado, principalmente em tronco, curso com insuficiência renal aguda. Por que que uma agressão do meu interstício causa uma redução de filtração? Porque se o meu interstício está inflamado, ele incha, comprime os glomérulos e os túbulos e reduz a filtração por um fator mecânico, mas não por um fator direto nas minhas unidades filtradoras. Qual que é a penta de clássica? Paciente, a questão clássica na prova é: paciente iniciou o uso de alopurinol. 7 dias depois, ele começa com um quadro de febre, um rash cutâneo, principalmente em troncos. Ele desenvolve uma hematúria com uma insuficiência renal aguda. Por que hematúria? Porque você tem extravasamento por compressão mecânica. Você tem lesão de túbulos por compressão mecânica desse edema, desse infiltrado intersticial. Você pode ter uma proteinúria moderada, mas o pulo do gato, que sem isso eles não vão dar uma questão de nefrite intersticial aguda, é a presença de eosinófilos na urina. Como é um quadro alérgico, como é um quadro relacionado com tanto que o nome da nefrite intersticial, tem os autores que chamam de nefrite intersticial alérgica, e alguns como nefrite intersticial aguda. Como é um processo alérgico, tem muita atração de eosinófilos. Então, quando você vê o paciente, ele vai te dar exame de urina, foi solicitado, tem uma proteinúria besta, uma hematúria besta, uma perda de função renal, uma febre, um rash cutâneo e eosinofilúria. Eosinofilúria é patognomônico de nefrite intersticial aguda. Você geralmente tem uma eosinofilia sistêmica, mas a presença de eosinófilos na urina é patognomônica, para você marcar sem pensar duas vezes nefrite intersticial aguda. Vocês viram, eu não falei nada de eosinófilo aqui. Então, cada uma tem um jeito de você diferenciar. Só algumas medicações, vocês não têm que saber, mas só algumas que estão relacionadas com nefrite intersticial aguda. As mais comuns hoje em dia são o alopurinol e inibidor da bomba de prótons, como o omeprazol. Então, como eu disse, eosinofilia, proteinúria, leucocitúria, eosinofilúria e o rash cutâneo em troncos e membros inferiores também. Qual o tratamento? Retirar o fator envolvido, então suspende esse omeprazol que eu iniciei, e doses baixas de corticoide, que também é um tratamento um pouco questionado, mas é introduzido o corticoide em dose baixa por um período curto também. Vamos lá. Agora vamos pôr todas essas informações num balaio, vamos dar uma misturada, né, e jogar uma pitadinha de tempero para ver um a um como que essas questões podem cair. Questão da Santa Casa. Um homem, 40 anos, natural e procedente da Bahia. Sempre que o cara dá o lugar que ele veio, ele vai querer essa informação. Você vai usar essa informação. Senão ele falaria Florianópolis, Alagoas. Se ele falou Bahia, é área endêmica para alguma coisa. Vamos lá.
Vem ao pronto-socorro com queixa de inchaço há 1 ano. 1 ano. Bom, inchaço pode ser patopatia, cardiopatia, glomerulopatia, doença vascular periférica, vamos ver. Nega comorbidades, apesar de ser tabagista, nega comorbidades, nega tabagismo, nega etilismo e nega uso de medicamentos. Não é nefrite intersticial aguda, não é um quadro de uma nefropatia diabética, não é uma nefropatia hipertensiva, ele nega comorbidades. Essa informação não está aí à toa. É assim que vocês têm que ler o enunciado. Ao exame físico, nota-se edema de membros inferiores, ascite, hepatoesplenomegalia, aranhas vasculares e hipotrofia muscular. Ele é um hepatopata crônico, certo? Muito bom. Ele não é etilista, nega comorbidades e vem da Bahia. Tá cheirando esquistossomose isso, né? Vamos ver. PA 160/100. Exames laboratoriais. Ureia 88, creatinina 2, já com uma função renal alterada. O sódio, que é 138, lógico. Albumina sérica, 2 gramas, baixa, com uma proteinúria de 4,7 gramas. Ele tem uma proteinúria em nível nefrótico. Coagulograma, aminotransferases e glicemias normais. Além de sorologias para hepatite C e hepatite B e HIV negativos. Ele te deu uma questão de esquistossomose. Eu só quero saber o que ele vai me perguntar. Qual é o diagnóstico provável do quadro provavelmente nefrológico? Síndrome hepatorrenal secundária cirrose hepática. Hepatorrenal é uma síndrome aguda, não é uma síndrome de há 1 ano. É uma síndrome onde você tem que ter uma creatinina de base normal, em alguns dias uma evolução. Você tem que ter uma PVA rápida, abrupta e relacionada com sintomas sistêmicos, uma queda do estado geral muito importante. É uma doença super grave e você tem que ter indícios agudos de piora de função renal, que é hepatorrenal tipo 1. Não. Glomerulonefrite, olha só. Você fala, caramba, o Thiago ajudou aqui, né? Glomerulonefrite membrano-proliferativa, secundária esquistossomose. Ele só não foi mais legal porque ele não colocou uma urina com hematúria. Porque se você tem uma urina com hematúria e a proteinúria nefrótica, você já sabe que é uma síndrome nefrítico-nefrótica. Você lembra que a esquistossomose é uma causa secundária de membrana proliferativa. Nefropatia da IgA, dá a ver, né? Nefropatia da IgA não deu nenhum sinal, ele está me dando um hepatopata com doença renal, é para a gente ver o que está acontecendo. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, também não. Você tem que ter uma creatinina prévia muito boa, em poucos dias uma evolução para uma creatinina elevada. Nefropatia hipertensiva, não, o paciente não é hipertenso. Nega comorbidades. Ele chegou hipertenso ao pronto-socorro, não significa que ele é hipertenso. Então, diagnóstico, glomerulonefrite membrana proliferativa, secundária esquistossomose. Vocês viram aquilo que eu falei da exclusão? Não dá para excluir os outros. Você pode nem lembrar, você pode na hora esquecer. Esquistossomose, membrana proliferativa, nem lembro. Mas se você souber as outras, você vai excluir. Um menino de 4 anos, ígido até então, é internado com história de edema bipalpebral, mais intenso ao acordar, e oligúria, percebidos pela mãe há alguns dias. Ele nega ter havido quadro similar e diz que ele não fez uso de nenhum medicamento. Ele já está excluindo algumas doenças relacionadas a medicamentos. Lembra? Nefrite intersticial aguda, enfim. Exame físico, afebril, eupineico, PA normal. PA normal já me afasta doenças de criança que cursam com síndrome nefrítica. Edema bipalpebral de membros inferiores e bolsa escrotal e aumento de volume abdominal com uma C6 móvel, com ascite. Exame de urina, densidade 1015, hemácias, negativa. Ele não tem hematúria. Hemácias 3 por campo é um valor normal. Então ele não tem hematúria. Já afastei tudo aqui. Já afastei tudo aqui. Afastei síndrome nefrítica. Afastei síndrome nefrítico-nefrótica. Eu estou na síndrome nefrótica. Na minha caixinha síndrome nefrótica, a da criança é a doença de lesão mínima. Então isso eu já sei antes de acabar o teste. Proteinúria 3 cruzes em 4, leucócitos normais, cilindros ausentes. Considerando a principal hipótese diagnóstica e sua fisiopatologia, o tratamento inicial indicado é
Então, ele quer que você saiba que isso é uma doença de lesão mínima, que em criança tem uma resposta absolutamente intensa, importante e significativa com corticoide, e que você não precisa biopsiar essa criança se você tiver a presunção do diagnóstico. Você viu que é uma criança completamente sem nenhum sinal sistêmico de outra doença. Exclui droga, exclui não sei o que, é rígido, e só fala todos os sintomas da síndrome nefrótica. Então, por ser uma síndrome nefrótica em criança, provável doença de lesão mínima, eu tenho que entrar com corticoide sistêmico como medida inicial, 1 miligrama por quilo. Fácil, né? São internados 2 pacientes com creatinina de 2,3. Só que legal, creatinina alterada. Uma mulher, internou creatinina alterada, mulher é lúpus, né? Então, lúpus, já iluminou aqui, né? Uma mulher de 25 anos que apresenta poliartrite, pericardite, abortamentos de repetição e um rapaz de 19 anos com quadro recente de hipertensão arterial, edema, hematúria e pústulas nas pernas e altos títulos de ASLO, antistreptolizina O. Você vai dar um sorriso nessa hora, você fala, bom, é lúpus e é GNDA. Tá certo? Tá. Então, vamos para a alternativa que eu vou marcar logo lúpus e GNDA. As nefropatias desses 2 pacientes têm em comum o fato de cursarem com diminuição de complemento sérico, a evolução frequente para a síndrome nefrótica, a predominância de lesão proliferativa focal à microscopia óptica, a excelente resposta terapêutica aos corticoides e taxa de evolução para glomerulonefrite crônica. O que você sabe de lúpus e GNDA? A única coisa que os 2 consomem complemento. Você pode não lembrar de nada, mas você vai lembrar. Tem hematúria, tem consumo de complemento, tem alteração de função renal, um é mais agudo, a GNDA tem uma resposta mais rápida, não a corticoide, mas ela é autolimitada. O lúpus, você tem que entrar com corticoide, mas você tem que associar outra imunossupressão mais pesada também. Então, o que eles têm em comum, é lógico, que é a redução do complemento. Se você não lembra disso, você não responde. Você até sabe que é lúpus e até sabe que é GNDA, mas você tem que saber que isso aí, eles consomem complemento. O lúpus consome C3 e C4, a GNDA somente C3. Uma mãe chega ao pronto-socorro com um filho de 8 anos, com queixa de inchaço nas pernas e urina cor de Coca-Cola. Hematúria, né? Ao exame, nota-se edema de membros inferiores, lesões cicatriciais de impetigo nas pernas e hipertensão arterial, clássico de síndrome nefrítica por GNDA. Os exames laboratoriais fundamentais para confirmar o diagnóstico são, vocês lembram, complemento consome, ótimo, então C3, C3, C3. Só que tem um marcador, que é o marcador de exposição ao estreptococo, que aumenta mais quando você tem lesão cutânea, e o outro que aumenta no sangue quando você tem lesão de orofaringe. ASLO aumenta por infecção de orofaringe e anti-DNase beta aumenta quando você tem o estreptococo beta-hemolítico numa apresentação de uma infecção cutânea. Portanto, o que você precisa pedir para ele é uma anti-DNase beta para confirmar, dosagem do complemento e o exame de urina, ou EAS ou urinálise, para fazer a confirmação do diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico você sabe, mas ele quer que você confirme, né? É o que o examinador pede. Uma mulher de 27 anos, lúpus, né? Vem encaminhada com o diagnóstico de injúria renal aguda. Lúpus, lúpus, lúpus. Cadê lúpus? Vou marcar. Exames laboratoriais. Hematúria glomerular, lúpus. Relação proteína-creatinina, 2,1. Então, proteinúria subnefrótica, lúpus. Mulher, 27 anos, lúpus. Na investigação sorológica, observou-se queda de complemento C3 e C4. É mais lúpus do que nunca, né? A hipótese diagnóstica aí você vai procurar lúpus, né? Deixa eu logo que eu estou atrasado. Crescêntica, proliferativa difusa. Aí você olha só nome estranho que você nunca viu na vida. Agora você já sabe o que é proliferativa, o que é difuso, o que é crescêntica. Glomerulonefrite crescêntica por anticorpos antimembrana basal glomerular? Não, isso é Goodpasture. Não tem nada a ver com lúpus e não consome complemento.
ok? Glomerulonefrite proliferativa difusa. O lúpus pode ser, mas o lúpus a nefrite lúpica classe 3 e 4 é uma forma proliferativa difusa. Porém, aguda pós-infecciosa? Não, não é pós-infecciosa. Pós-infecciosa consome só C3, o lúpus consome C3 e C4. Letra D, vamos para D primeiro. Glomerulonefrite crescente associada à vasculite idiopática? Não. Vasculite não consome C3 e C4, não consome complemento. E olha C que bonitinha, olha como ele deu o nome do lúpus. Glomerulonefrite associada a doenças por imunocomplexos circulantes. Vocês nunca iam marcar essa. Agora vocês vão. Mas o outro do lado não vai. Então, o lúpus nada mais é do que uma glomerulonefrite associada a complexo antígeno-anticorpos circulantes. Você vai falar, não, isso não é. Eu vou pôr aqui, eu sei que não é, mas eu não vou marcar essa. Agora vocês vão marcar. Bom, vamos finalizar. Uma criança com 11 meses. Eu não gosto de pediatria, eu acho muito difícil. Então, começa com 11 meses, eu já ia dar uma balançada, mas vocês vão tirar de letra. Apresentou o quadro de febre, vômitos e diarreia com estrias de sangue há 7 dias. Bom, até aí parece uma gastroenterocolite. Foi atendida no 2º dia da doença, no pronto-socorro, na OS, onde o pediatra prescreveu antitérmico, solução hidratante após perdas e dieta constipante. Aquela coisa de pediatra, faz cálculo, né? Coloca naquela calculadora da Hello Kitty e vê o cálculo do volume. E prescreveu dieta constipante. E aí, procurou o serviço médico novamente no 3º dia da doença, porque, apesar do desaparecimento da febre, quer dizer, da parte do infecciosa parece que melhorou, a criança continuava com estrias de sangue nas fezes. Foi prescrita a micacina, o pediatra optou por tratar com antibiótico, e foi mantida a orientação de solução hidratante. Há 2 dias, a diarreia foi embora, a febre passou, mas a criança começou a ficar prostrada e com diminuição importante da diurese. Olha o detalhe. Há 2 dias, a diarreia cessou. A mãe também notou que a criança está muito pálida. Está muito pálida. Diante deste quadro, o diagnóstico mais provável é diarreia aguda infecciosa? Sim. Com desidratação? Sim, só que era lá atrás. Agora a criança melhorou, a criança não tem febre, a criança está com solução hidratante via oral e melhorou a diarreia. Isso não é uma ira pré-renal. Ela tem uma diarreia aguda com desidratação no primeiro parágrafo, não no último parágrafo. Ele quer o que a criança tem agora. Insuficiência renal aguda pré-renal? Não. Ele já falou, tudo melhorou. Mas ela continua progredindo com piora de função renal e com palidez cutânea. Nefrite por drogas. Nefrite por drogas, ele teria que falar que ela tem rash cutâneo, que ela tem febre. Lembra? Nefrite intersticial aguda? Febre. A febre melhorou. Então não é nefrite por drogas. E fica a síndrome hemolítica urêmica. A criança teve uma diarreia por uma E. coli enteropatogênica. Ela teve uma alteração endotelial com hiperagregação plaquetária. Essas plaquetas agregadas na microcirculação sistêmica fazem com que as hemácias sejam fracionadas, fragmentadas. Dá uma anemia hemolítica microangiopática severa, palidez cutânea da criança. E dá uma lesão renal aguda por pigmentos de hemoglobina na microcirculação. Então, essa criança tem a famosa CHU, ou síndrome hemolítica urêmica. Eu deixei um resuminho para vocês verem em casa. Eu não vou falar isso agora, lógico, tudo que eu falei já está aqui, mas para vocês lembrarem um pouquinho da xigatoxina, da bactéria, da E. coli enteropatogênica, como a fisiopatologia do desencadeamento da síndrome hemolítica urêmica em crianças. Eu espero que a aula tenha sido boa. Eu adoro aula de glomérulo, realmente, porque pouca gente sabe e eu espero que vocês tenham aprendido. Valeu!